Axé, bom dia, que Fá abençoe a todos vocês em mais um Odioadê, no nosso Clube 652. E hoje iremos falar um pouco mais sobre Ori e as conexões de Ori. Existe um princípio, que é o princípio da primeira hora. A primeira hora do nosso dia é a hora mais importante, pois é quando o nosso computador cerebral ele está reiniciando. Na realidade, essa reiniciação ela acontece na noite anterior, né? Uma hora antes da gente dormir, a gente já começa a ter os pensamentos de como será o nosso novo dia. Então muitas pessoas vão dormir meio angustiada, pensando nas coisas que aconteceram no dia, com as coisas que não aconteceram e principalmente com as suas frustrações. E quando você vai descansar, que você adormece, tem pessoas que vai dormir e vai ficar ruminando essas energias ali em cima do seu próprio corpo físico. Uma pessoa normal, ela será projetada para fora desse corpo e vai viajar no astral. Isso é muito comum. As pessoas podem não lembrar das suas projeções, mas normalmente essas projeções acontecem toda noite, que é uma forma também de nós estarmos aprendendo coisas novas, mesmo que de forma inconsciente. Porém, quando a gente carrega para o nosso sono os problemas, as frustrações, o estresse daquilo que aconteceu no dia, e quando a pessoa ela não está desperta espiritualmente ou está com cargas espirituais, obsessões, coisas desse tipo, ela muitas vezes não vai se desconectar daquele corpo e vai ficar ali, digamos que conectada a esse corpo e ruminando energias, né, do seu próprio dia a dia. Infelizmente, muitas pessoas acabam sendo um zumbi no espiritual e fica ali ainda reconectado com ele mesmo. Por isso que a gente começa o dia na noite anterior, fazendo uma limpeza justamente nos nossos pensamentos, daquilo que aconteceu no dia, no fim do dia, e não carregar aquilo para o sono. E é extremamente importante a gente se conectar com algo maior antes de dormir, no sentido de fazer uma reza, fazer uma prece e se conectar com as energias que você conheça, sem dogmas aqui nesse momento, né? Não só pensando só nos orixás, só no Ifá, mas cada um tem uma forma na qual foi educado de rezar antes de dormir. Muitos vão fazer um Pai Nosso, muitos vão fazer outros tipos de oração, ou muitas vezes vai elevar o seu pensamento. Então é extremamente importante elevar o pensamento e pedir para que os seus amparadores, que são os seus mentores espirituais, venham te auxiliar naquela noite, para que você possa ter aprendizados e para justamente que você não fique em um coma espiritual. Porque muitas pessoas vão dormir e vai ficar no seu coma espiritual. Digamos que a maioria das pessoas está vivendo num período, digamos, que você está fazendo apenas as suas coisas básicas ali do seu dia a dia. Ou seja, o Ori, ele se vicia naquilo que é convencional. Então muitas pessoas estão no convencional de acordar, levantar, escovar os dentes, ir no banheiro, tomar café, aí vai para o ponto de ônibus, ou pega o carro, vai para o trabalho, começa a trabalhar, daqui a pouco é a hora do almoço, almoça, volta, e está naquela mesma rotina. E o nosso próprio Ori, ele acaba se acostumando com a rotina do dia a dia. E o que é importante é você dar um comando novo a cada dia. Então a menção da primeira hora do dia, ela é a mais importante. Então tem pessoas que a primeira coisa que faz é acordar e pegar o celular e já ir lá ver o que aconteceu ou o que está acontecendo.
você está intoxicando o seu ori desta forma. A menção da primeira hora, que é muito falado não só na tradição dos orixás, mas em inúmeras tradições, é como se você chegasse na sua empresa e ligasse ali o computador. Então o computador ele vai girar ali os programas para abrir a tela. Então da mesma forma acontece com o nosso ori. Então é importantíssimo que você, nessa sua primeira hora do seu dia, você já mostre ali para o seu ori o que vai acontecer no seu dia. É importante a gente desenhar isso na noite anterior e dar comando para o seu ori pela manhã, ali aquilo que vai acontecer. Então é importantíssimo a gente cocriar. Tudo acontece na imaginação. Então nesse período a gente, quando não está acostumado, precisa ter uma força na imaginação de imaginar o nosso dia, imaginar o que a gente quer para a nossa vida. Porque quando a gente imagina, aquilo ele é criado no espiritual e a gente cocria aquilo para que aquilo possa materializar. E normalmente aquilo que a gente mais quer é o que a gente menos vai ter. Porque muitas vezes a gente não sabe fazer os pedidos nem para as divindades, nem para os amparadores e muito menos para o nosso ori. Então o nosso ori ele precisa ter uma autorização no espiritual. O grande problema é que quando a gente até mentaliza aquilo ou cria aquilo no espiritual, ao mesmo tempo as coisas corriqueiras ali do seu dia a dia já vai te tirando desses seus princípios. É por isso que nós temos que ter rotinas e principalmente ter uma rotina ligado ao nosso ori. Uma das melhores coisas que nós podemos fazer para o nosso ori, quando acordar, é pôr a mão no nosso ori e pedir a benção para o nosso ori, para os nossos amparadores, para os nossos orixás e principalmente para o nosso destino. Todos nós viemos com uma predestinação e é por isso que Fá é chamado de Eleripim, o testemunho da criação, porque ele testemunhou a escolha do nosso ori. E essa escolha do ori, sempre foi falado aqui que nós somos seres triunos, corpo, alma e o espírito. E é o que nós chamamos primeiramente de Akulenyan. Akulenyan. Akulenyan é o ato que nós vamos até o nosso ori e a gente se ajoelha para fazer as escolhas. Por isso que uma das práticas importantes pela manhã também é nós nos ajoelharmos para fazer uma oração. Quando nós nos ajoelhamos é o ato de Akulenyan, que é o ato de escolha. E quando nós nos ajoelhamos e apoiamos os nossos joelhos no chão, no nosso corpo todo está conectado os odus. Os 256 odus, na realidade, são partes do corpo também. Na antiguidade se falava que nós tínhamos 256 ossos no corpo, um ligado a cada odu e fá. Porém, com a própria medicina, conforme foi evoluindo, foi conectando uma junta com a outra. Então já teve momentos que de 256 passou para 222 e hoje é um consenso de 208 ossos. Mas os iorubás já sabiam que os 256 ossos do corpo pertenciam um a cada odu e fá. O odu, dentro da metafísica espiritual, tem a ver com conexões de destino. Então, independente do seu odu pessoal, você está conectado com um todo, com uma energia universal e podendo acessar todas essas energias. Então, os joelhos é um odu chamado Ireté Medi. O odu Ireté vem da palavra ire, ire tititi.
Ire tititi significa ire, a boa sorte. E esse tititi significa rápido, rápido, rápido. A boa sorte vem rápido, rápido, rápido. Então o Odu Ireté Medi, Medi porque são 2 iretés, ele representa os joelhos. Inclusive quando a pessoa está sentindo dores nos joelhos, é a sobrecarga da boa sorte que a pessoa está tendo também. Então quando nós nos ajoelhamos, nós colocamos os 2 joelhos no chão, nós estamos pedindo que a boa sorte venha rápido. Se a gente pegar esta posição, os nossos pés vão ficar para trás, lembrando toda a nossa caminhada até a gente chegar nos joelhos, aquilo que ficou para trás desde os pés, a canela, as panturrilhas até chegar no joelho, ou seja, aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já cumprimos, é o que vai trazer a boa sorte ou não. Os passos que nós já demos, ou aquilo que ficou para trás, é o que vai mostrar a nossa boa sorte ou não. Então, quando nós nos ajoelhamos e conectamos os 2 joelhos na terra, é o ato de Akulenyan. É quando nós fazemos as escolhas, as novas escolhas. Então é extremamente importante também a gente se prostrar de joelho pela manhã para poder se conectar, nem que seja num ato rápido, mas pedir ali as forças espirituais, e é uma forma também de humildade, em reconhecer os passos que você já deu, e devido aos passos que você já deu, você vai ter uma boa sorte ou não, ou você está se redimindo ali de muitas escolhas erradas que todos nós já tivemos, e pedindo ali para as divindades, para os nossos amparadores, para os nossos guias, para os nossos orixás, que a gente tenha, a partir daquele momento, uma boa sorte. Então o Odu Ireté Medi é o Odu que fala que tem que ter 2 para ter Ire. Por isso que a gente conecta os nossos 2 joelhos, no sentido de que nós estamos conectados com o céu e com a terra. Com a nossa alma e o nosso espírito, e o nosso corpo, ele comanda os nossos pensamentos da alma e do espírito. Só que tem pessoas que estão apenas conectado com a energia do corpo, e o corpo comanda aquela pessoa. Quando nós falamos do Odu Ireté Medi, ele fala que tudo veio em 2 para a Terra. Por isso que aqui na Terra a gente se conecta com essa energia do dia, da noite, do frio, do calor, do alto, do baixo, do claro, do escuro, e assim sucessivamente. Então, uma das primeiras coisas que nós devemos fazer pela manhã, além de fazer a respiração, 10 vezes de um lado, respira por uma narina, solta pela boca. Depois o outro lado, conectando justamente essa polaridade, esquerda e direita. É o que a gente chama de Ida e Sushumna. E o Pingala, que é a energia do meio, aonde reverbera aquilo ali. Essas nomenclaturas é mais ligado à Índia. E quando nós fazemos isso, nós estamos oxigenando o nosso Ori. Ou seja, ele vai ficar mais rápido. O Ori ele vai ficar mais rápido. As pessoas que não estão acostumadas a fazer essa respiração vai até sentir tontura. Por isso que não é aconselhado você fazer isso dirigindo, estando no carro. Tem que fazer pela manhã. Acordou, pede benção para o Ori. Se possível, se ajoelhe. Vai pegar a respiração 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Depois que você conectou essas energias, fez a sua prece ali pela manhã, de preferência de Akulenyan, que seria você ajoelhado, que é quando você faz as escolhas, nós temos uma outra nomenclatura que é chamado Akulenba, que é quando você se ajoelha para receber as energias. Então, temos Akulenyan, que é o ato de ajoelhar e receber,
e o ato de aculembá, que é o mesmo ato de ajoelhar e receber o seu destino, ou receber as energias daquilo que você está fazendo pela manhã, dos pedidos que você está fazendo. Aquilo ali é como se fosse um pacto para o seu dia. E depois nós temos o terceiro ato, que é quando o nosso destino ele reconhece, né, aquilo que foi feito, que é Yanmó, que é aquele que se ajoelha e determina o destino através do Ifá. O terceiro ato extremamente importante para tudo isso, eu depois vou fazer um videozinho só explicando esses 3 atos, tá? De Aculenhá, Aculembá e Emó. Eu vou fazer um vídeo depois e postar ou aqui no Instagram ou no nosso canal do YouTube para que tenha uma clareza melhor sobre tudo isso. Depois é extremamente importante a gente beber um copo com água. A água, ele é um elemento vital e fluidificador. Existe até uma água que é o que a gente chama de água de axé. A água de axé, na realidade, é a água que a gente coloca nas quartinhas dos nossos orixás, tá? Então nós podemos ter uma quartinha que a gente coloca na frente do nosso orixá, sempre com água fresca, e essa água ela fica dormindo ali na frente do orixá. Essa água se torna uma água de axé, ou seja, uma água benta. Muitas vezes a pessoa vai lá na igreja para pegar água benta, bebida rezada pelo padre, mas esquece que o seu orixá vai fazer uma água muito mais poderosa que a água de axé. Então você pega uma quartinha, vai deixar, aqueles que não tem quartinha no orixá, pode colocar um copo de água também, ou do lado da cabeceira da cama ali, coberto, ou pode pegar uma quartinha e colocar na frente do orixá e deixar aquela água, que essa água ela vai ser fluidificada pela energia do seu próprio orixá, ou do seu próprio Ifá. Uma das coisas que você também pode fazer com essa água para potencializar o axé da água, que isso inclusive é uma água de cura, porque no ambiente nós temos energia, nós temos o axé, e esse axé ele pode ser ainda mais potencializado para a água. Isso vai até mudar o gosto da água. Se você pega 2 copos, ou se você pega 2 quartinhas ali, você pega a água desse copo e passa de um copo para outro numa distância, faz isso inúmeras vezes, para que aquela água ela pegue esta energia do ar. Você vai estar fluidificando esta água. Você pode até pegar essa água, dar um gole nessa água e depois passa essa água de um copo para outro. Várias vezes, coisa de 1 minutinho, faça isso. E depois você bebe essa água, você vai sentir uma diferença no gosto. Porque essa água ela foi fluidificada, essa água foi acrescentada o axé, ou que os hindus chamavam de água pranificada, porque o prana é a energia vital que é colocado ali. Bebe esta água, que esta água ela vai irrigar as suas energias e vai como se fosse lubrificar o seu sistema. Eu já falei inúmeras vezes, né, que os orixás moram dentro de nós, são energias vitais, energias da natureza, mas também são energias denominadas como divindades. Então a gente cultua os orixás não só como a forma de divindade, onde nós imaginamos ali um Deus que nós cultuamos, mas também esse Deus representado por esta força da natureza. E a água, ela representa a energia de Oxum. E nós temos mais de 70% de água do nosso corpo. E quando nós bebemos a água, nós estamos pedindo o axé de Oxum para lubrificar e também para fertilizar o nosso sistema. Aqui, bom dia, meu pai está com um problema sério de saúde, posso fluidificar e dar para ele?
Com toda certeza, Fernanda. Essa água é uma água ligada à cura. Você pode fazer isso sim e deve fazer. Porque fora os tratamentos que nós temos com a medicina normal ali do médico, nós temos a medicina dos orixás. E a medicina dos orixás, eu falo que tudo vale um ponto. Por isso que é importante a gente ter procedimentos na forma de acordar, na forma de ajoelhar, na forma de rezar, na forma de conectar, na forma de respirar, na forma daquilo que a gente coloca para dentro do nosso sistema. E esses vários pontos vai fazer toda uma diferença na nossa vida. Então, um próximo ato é beber esta água, que pode ser apenas um copo de água que você já deixou na cabeceira ali da sua cama, ou a água do próprio assentamento dos orixás, que essa água você pode colocar, essa água você pode utilizar não só para beber, mas também é uma água que você pode utilizar para fazer os omierós, que são os banhos de folha, tá? Então você pode utilizar esta água também da quartinha do orixá, ou também é chamado iué, quando não se usa aquelas quartinhas, ou é aqueles quartilhão um pouco maior, também é chamado iué, que você coloca ali no orixá, e essa água já é abençoado pelo axé do orixá que está ali do lado. E uma coisa muito importante, oração tem a ver com as ações que a gente faz. Então, orar sem ação não adianta. Então, a oração tem a ver com o movimento que nós fazemos. Então, vocês têm que orar e depois tem que colocar as ações daquilo que você orou. Então, é importante você também dar comandos. Nós, como filhos de orixá, iniciado nos orixás, acreditamos que o orixá mora dentro de nós. Então as nossas falas também vai reverberar o poder dos orixás. Então é importante a gente dar comando ali nas nossas falas. Babá, como sou iniciada, mas que em um orixá posso pegar um pouquinho de água de cada um e fazer esse procedimento? Pode pegar água de cada um, ou um dia você pega de um, outro dia você pega de outro, e assim sucessivamente. O axé já vai estar ali, né, naquela água. A única questão é que quando essas quartinhas são de barro, né, não é legal essa água ficar parada ali por muito tempo, porque às vezes o barro ele pode dar aquele bolor, tá? E aí às vezes aquela água que você vai beber, ela pode estar contaminada por esse bolor aí daquela água ter ficado parado muitos dias. Mas é só ter essa higiene e pelo menos a cada 3 dias aí você consumir essa água e tá perfeito. Então, quando nós pedimos para o nosso ori para resetar o nosso ori, nós temos que resetar o ori como uma máquina e todo santo dia resetar esse ori e conectar ele novamente. É como se ligasse a máquina, passasse os antivírus para que aquela máquina funcione bem. Por isso que o orixá começa com a palavra ori. É os comandos que a gente dá para o chá, que é a energia vital, a energia universal, possa funcionar na nossa vida. Então, o ori, ele tem várias formas de culto. Muitas pessoas dentro dos orixás vai ter mais a visão de tomar um bori, que é maravilhoso, que é o ato que você vem na casa de orixá, vai passar uma noite, o seu ori ele vai se alimentar de uma forma energética, com elementos determinados para que tenha o apancho espiritual ali, a força vital, não só daqueles elementos utilizados como o obi, como o orobô, como as rezas, como o axé dos animais que é colocado, que isso é extremamente importante, mas é importante a gente resetar o nosso ori todo santo dia. E a melhor forma de fazer isso é desta forma que eu estou explicando para vocês. Começa na noite anterior, já imaginando o que você vai fazer no dia seguinte. É importante ter esta clareza de que você vai acordar, a roupa que você vai colocar. O certo é você já deixar a roupa que você vai colocar já separada, para que o seu ori não gaste energia com besteira logo cedo ali.
Porque tem gente que vai abrir ali o guarda-roupa, tenho 20 roupas, ai meu Deus, não sei se eu vou de rosa, não sei se eu vou de preto, não sei se eu vou de azul. Você já está gastando energia do Ori logo pela manhã. Então, já começa um dia antes, já deixa separada a roupa que você vai utilizar, já deixa tudo arrumadinho, para quando você acordar, o seu Ori já não gastar energia com coisas básicas. Faça as suas rezas, as suas orações, se possível, coloque o joelho no chão, porque isso é um ato, né, de humildade, de reconexão com a energia do Odu Ireté Média, onde fala que tem que ter dois para ter Ire, são os dois joelhos no chão, conectando céu e terra, você com você mesmo, com a sua própria energia no espiritual, porque Ifá fala que tem um outro de nós vivendo no espiritual. E muitas vezes você está desconectado da sua própria energia. Então isso é uma das formas de reconectar você com você mesmo. E quando você cocria lá, é para materializar aqui os seus próprios pensamentos. Tem até uma lei que a gente fala que é a lei de Murphy, que aquilo que você mais tem medo é o que vai acontecer. Porque quando você tem esse medo, você cria esse medo no espiritual. E tem uma tendência que tudo aquilo que você cria, você traz isso para a sua vida. Axé. Babá, eu me surpreendo como tenho esses padrões básicos na minha vida. Porque o seu próprio Ori, ele está viciado com as coisas que você faz no seu dia a dia. Por isso que é importante você mudar os seus hábitos. Babá, por favor, tá todo mundo pedindo para que essa live, né, fique gravada. Eu vou pedir para que suba então esta live essa semana no outro canal lá do YouTube, tá bom? Então é extremamente importante esses atos básicos. Então muita gente coloca às vezes culpa nas condições, nas situações que você se encontra agora. Ah, eu não me cuido porque eu não tenho dinheiro para consultar Ifá. Eu não me cuido porque eu não tenho dinheiro para fazer ebó. Eu não me cuido porque eu não posso fazer determinadas coisas. Mas as coisas básicas que o seu próprio Ori precisa para que ele busque uma nova direção, um novo caminho, você não está fazendo. Então é extremamente importante que você faça esses preceitos logo pela manhã. Por isso que eu falo que os orixás, a forma que a gente cultua, não de forma religiosa, não de forma dogmática, mas sim de forma de filosofia de vida. E a filosofia de vida é você colocar em prática tudo aquilo que você aprende no seu próprio dia a dia. E essas técnicas que eu estou ensinando para vocês não requer que você tenha dinheiro ou que você tenha condições, mas sim que você tenha vontade e força de vontade para fazer isso também. Porque tudo isso dá trabalho. Dá trabalho. As mudanças que a gente quer para a nossa vida sempre vai dar trabalho, porque o nosso Ori, ele já está viciado com as coisas básicas. Então veja o quanto de tempo que às vezes a gente pode estar perdendo, às vezes ali na internet, só vendo TikTok, vendo coisas que não vai acrescentar coisas boas na nossa vida, mas sim a dopamina rápida que o nosso Ori busca, que é o prazer imediato daquilo que a gente está vendo. Tá? Axé. Axé, essa live está incrível, mas estou aqui pensando, são coisas que o Senhor sempre fala, mas nós desconectamos tão fácil, que ouvindo agora parece algo novo. Parece algo novo, mas o Ori, ele precisa de disciplina. E a gente tem uma tendência, e quando eu falo a gente, eu falo por mim mesmo. Porque eu sempre falei que aquilo que eu ensino, eu me relembro que muitas coisas eu deixo de fazer. Então é uma briga constante. O nosso Ori, ele briga com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente quer para a nossa vida, mas às vezes a gente não tem força para fazer e o Ori, ele volta naqueles padrões repetitivos. E isso tem a ver com a falta de permissão ou a falta de autorização que nós temos. E essa falta de permissão e a falta de autorização tem muito a ver com a forma que a gente foi criado e os vírus que foi entrando no nosso Ori pela nossa própria criação,
e as circunstâncias de vida que foi acontecendo. Às vezes a forma de relacionamento que a gente tem com o cônjuge, às vezes é a forma que a gente lida com os nossos filhos, a forma que a gente lida com os nossos parentes, a forma que a gente lida com o nosso trabalho, ou todo mundo aqui que está nessa live, por exemplo, está feliz com o seu trabalho, está maravilhoso o trabalho, ou sempre fez ou faz aquilo que realmente gosta. Muitas pessoas vão trabalhar porque tem uma necessidade de ganhar o dinheiro para poder pagar contas, pagar dívidas, e sempre fala ali no início do ano que esse ano vai ser diferente, que esse ano você vai começar determinadas coisas. Estamos aí já no meio de fevereiro e muitas coisas eu acredito que aquilo que você já colocou em janeiro, muitas vezes você já esqueceu. Então é por isso que nós precisamos ter disciplina, né, com o nosso Ori e conectar o nosso Ori a cada dia. Tá bom? E essa falta de permissão tem muito a ver com aquilo que acontece ali no nosso dia a dia. Então, às vezes você colocou uma meta, um exemplo, de juntar um determinado dinheiro para fazer uma coisa, como é o que a pessoa às vezes fala: babá, tô aqui juntando dinheiro para fazer a minha iniciação. Um exemplo. Aí, quando a pessoa está chegando próximo daquilo, acontece alguma coisa, alguma circunstância grande, que ela é obrigada a gastar aquele dinheiro e não consegue realizar aquilo que ela se propôs. Ou vai lá e bate o carro, e aí tem que mandar consertar, ou chega uma dívida inesperada, ou de repente fica doente, ou o filho fica doente e acaba tendo que gastar esse dinheiro com alguma outra coisa. Então entenda que na realidade isso é uma falta de autorização do seu próprio Ori e do seu próprio espiritual para que você realize. Porque se você fizer uma retrospectiva daquilo que já aconteceu, você vai ver que sempre as coisas vão se repetindo. E é por isso que a gente precisa mudar principalmente o nosso padrão repetitivo com o nosso Ori. Se eu pudesse falar para vocês qual que é o melhor orixá para a gente cultuar, com toda certeza é o nosso Ori. Porque o nosso Ori, primeiro, ele sente saudade daquilo que ele nunca nem viu. E o nosso Ori, ele nos boicota para que a gente sempre esteja no mesmo padrão repetitivo. Porque muitas vezes mudar vai gastar mais energia no início. O nosso Ori, ele não quer. O nosso Ori, ele tem uma forma de nos proteger, que é não gastar energia. Então, muitas dessas coisas que eu estou falando que são coisas básicas, quando você faz, você vai fazer por um dia, vai achar aquilo ótimo. Vai fazer por 2 dias, vai achar aquilo ótimo. No terceiro dia, às vezes você vai estar cansado e você volta aos mesmos padrões repetitivos. E é por isso que há uma necessidade de você procedimentar o seu dia. Procedimentar aquilo que vai acontecer. Uma das melhores formas é você colocar no papel, coloca lá procedimentos e deixa isso em um lugar que você sempre esteja vendo. Procedimento 1, acordar e colocar a mão no Ori e pedir a bênção do seu Ori e para suas divindades. Procedimento 2, vai lá, faz a respiração para oxigenar o seu Ori. Procedimento 3, pega lá aquela água e bebe aquela água, fluidifica o seu corpo todo, enche o seu corpo com axé. Procedimento 4, se ajoelha. Até um exercício simples de vocês entenderem que a energia ela funciona e que a energia ela é viva. Pegue as suas 2 mãos, aqueles que não estão aí dirigindo, tá em casa, esfregue. Esfrega bem as 2 mãos. Esfrega, 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 esfrega. E aí agora você abre a mão e aí você fecha a sua mão. Abre a mão e fecha a mão. Não tem como você não sentir a energia passando de um lado para o outro. Não tem como. Só que ninguém quer ensinar esse tipo de coisa.
É muito mais fácil todos nós ficarmos num coma espiritual ou muitas vezes ficar só acreditando no nosso dirigente espiritual ali, independente de que religião que seja, ou pessoas que têm muitas vezes esses conhecimentos, mas não quer passar, para que muitos de nós possamos ficar ali com dogmas, alienados e sem despertar as nossas energias. O templo aonde você vai é um lugar aonde você tem que ir para pegar axé, pegar um axé diferenciado. Mas axé você pega principalmente você com você mesmo, praticando essas coisas ali no seu dia a dia. É extremamente importante, sim, vir no templo, louvar os orixás, dançar para os orixás, cantar para os orixás, fazer um ebó, fazer um bori, fazer uma iniciação. Isso é extremamente importante, porque são como se fossem cirurgias. Uma iniciação, eu acredito que aquilo ali é uma cirurgia. Só que muitas cirurgias têm o pós-cirúrgico, ou seja, você precisa fazer a fisioterapia muito bem feitinha durante um tempo para que o resultado daquela cirurgia ele apareça, tá? Então tem gente que se fizer a cirurgia e não fizer o pós-cirúrgico, que é os cuidados, vai perder aquela cirurgia, ou muitas vezes pode entrar, sei lá, uma bactéria naquela cirurgia ali, como acontece se você não cuida. Eu estou dando até o exemplo de uma cirurgia, dos pontos ali, se não cuida aquilo ali, pode infeccionar, pode inflamar e aquilo se tornar um problema ainda maior. Por isso que é importante a gente ter a autorresponsabilidade também. A gente ter a autorresponsabilidade. O culto dos orixás é um culto de autorresponsabilidade. Por isso que quem aprende não depende. Isso é uma das minhas falas. Quem aprende não depende. Você precisa aprender para não depender. E também precisa aprender para não depender até de coisas ou situações. Tem gente que sempre vai andar com uma pedrinha, vai andar com um talismã, vai andar com um tipo de axé, uma guia. Isso é extremamente importante, realmente tem axé. Mas e se eu tiver sem isso? Como que as coisas funcionam se eu tiver sem os meus apetrechos? Você tem que ser o seu apetrecho. Você tem que saber lidar com isso. É óbvio que tem elementos que vai ter um determinado axé de comando, como uma varinha mágica, por exemplo. Então eu evoco e eu comando aquilo ali. Aquilo tem um poder espiritual. Mas e se naquele dia eu tivesse a minha varinha mágica? Como que eu faço? Eu preciso conhecer as minhas energias, saber lidar comigo mesmo, saber lidar com o meu ori, saber lidar com as energias que estão à minha volta, para que eu consiga fazer isso de uma outra forma. Isso é o próprio princípio de um passe. As pessoas não vão aí tomar passe no jorei ou com uma própria entidade, sempre é posições de mão. Por isso que a gente tem que aprender a ativar as energias do nosso corpo, tá? Os nossos próprios chakras. Aqui são lives que eu não fico apenas no dogmas dos orixás, porque em cada tradição vai explicar de uma forma diferente. Mas nós temos axé nos nossos poros, nós temos axés em centros de energia do nosso corpo. Hoje em dia, até na própria Umbanda, eles acabam misturando, né? Que cada orixá está conectado a um chakra. Sim, porque os chakras são vórtices de energia, que os hindus foram os primeiros a codificar isso e ensinar sobre isso. E é importantíssimo que você faça uma limpeza espiritual nesses chakras, nesses vórtices de energia. Que esses vórtices de energia é o que ele vai trocar energia com o ambiente. Então cada um de nós aqui temos esses chakras independente daquilo que você acredita ou não. E é importante a gente despertar para isso. E todos esses atos que eu estou explicando aqui para vocês vai reverberar no seu corpo como um todo para fazer a limpeza de todas essas energias. E cada um aqui de nós pode e está com toda certeza com um desses vórtices de energias entupido. Às vezes entupido pelos seus pensamentos, às vezes entupido pelo aquilo que você mesmo fala, às vezes você julga demais, você
fala demais da vida dos outros e isso vai fazendo com que vai entupindo o seu sistema, porque quando você vai olhar para a sua vida, às vezes você está cometendo esse erro também igual ou pior. E esses centros de energia é o que comanda o nosso corpo no sentido até da nossa saúde. Então muitas vezes você está com um problema de saúde e fica ali só tomando um remédio para remediar a situação e não vai na causa. Por isso que o culto dos orixás, o culto a Ifá, ensina o ser humano a se conectar com as suas energias, com o seu próprio destino, para que dentro da nossa predestinação, ou aquilo que a gente já mudou na nossa predestinação, com o nosso comportamento, aquilo que é natural volte a ser natural. Então Ifá vai lá e fala que você vai ter uma vida longa na Terra. E aí você acreditou naquilo, e é uma verdade. Só que através dos seus atos, um exemplo de só comer porcaria, você está diminuindo os seus dias de vida. A sua predestinação é ter uma vida longa, mas você com os seus atos vai diminuindo a sua vida longa por aquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Por isso que o seu destino, mesmo tendo uma predestinação do Ifá, ele é mutável com as nossas ações. O alto reiki seria importante fazer para limpar os chakras, babá? Com certeza. O reiki, eu também sou mestre reikiano, não só dentro da filosofia Mikao Sui, mas dentro do reiki xamânico, que é o que eu gosto. Inclusive, no passado ministrava cursos sobre reiki xamânico, que é até uma coisa que estou até pensando em voltar em fazer, para que você possa se conectar com as energias. Todos nós que cultuamos orixás, o próprio reiki xamânico, ele tem uma energia muito ligada às energias da floresta, da mata, dos nossos caboclos, dos nossos guias espirituais. E todos aqui que estão no Ifá já veio antes da Umbanda, né? Já tomou um passe de um caboclo, então a gente assimila muito bem esta energia. Então sim, o reiki nada mais é do que você marcar um símbolo sagrado, e aquele símbolo sagrado ele traz uma egrégora, vai trazer uma energia e você vai dar os comandos, tá? E normalmente é com passe ou com a mentalização daquilo. Então entenda que em cada tradição vai mudar o nome, mas a forma de manipular essas energias, se for ver, é a mesma. Até quando o orixá ele está dançando, porque o orixá, normalmente, ele não fala, tá? Ele vem numa manifestação, numa forma de dança. Aquela própria dança, ela tá emanando energias. E nós estamos recebendo a energia, não só da presença espiritual do orixá manifestado, mas a presença do orixá numa forma universal, como um vórtice de energia, e a própria energia da musicalidade, do tambor. Por isso que tudo vale um ponto. E é importante a gente entender isso, porque a partir da hora do nosso conhecimento, do nosso entendimento sobre esse conhecimento, a gente vai se tornando uma pessoa mais sábia. E se tudo é energia, a gente também vai começar a se policiar com as próprias músicas que a gente acaba ouvindo no nosso dia a dia. Porque na própria musicalidade a gente vai encontrar os deuses, vai encontrar Deus através da música, por isso que tem música que mexe com a gente, ou através da própria música a gente vai se conectar com energias baixas, energias negativas, né? Tem muita gente que no final de semana fica só naquelas músicas. Kika, 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 senta, 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 kika, kika. Então, essa própria energia dessa música vai trazer para você o quê? Uma egrégora de energias baixas, e você fica naquilo, ruminando os seus pensamentos, porque muitas vezes a sua vida não tá boa, e aí você fica ali no sistema hipnótico e vivendo a vida. E aí começa a segunda-feira já você reclamando, por isso que nós aqui começamos a nossa segunda-feira de uma forma diferente, elevando nossos pensamentos para que a nossa segunda seja maravilhosa, e aí a gente já ganhou o resto da semana aí.
Mas aí tem gente que já tá na depressão no domingo à tarde. Tá lá no Kika, senta, já vendo, putz, amanhã eu vou ter que trabalhar e começa tudo de novo, meu chefe é chato, meu Deus do céu, eu trabalho com aquilo que eu não gosto, eu tenho dívida para pagar, meu filho tá com problema, papapá, e aí começa. Então, tem muito a ver com o que tá inserido no nosso Ori, tá bom? Axé, pessoal. Então, isso é uma das formas da gente resetar o nosso Ori e pedir para que o nosso Ori esteja em equilíbrio. Para aqueles que querem se aprofundar mais dentro dessas energias, né, de Ori, entender um pouco mais sobre essas energias de Ori, eu tenho a minha mentoria de Ori, que está ali, né, na bio do Instagram, que é um curso que já está gravado ali pela Hotmart, que você pode se aprofundar muito mais. E na semana passada eu falei para vocês que eu ia explicar sobre essas questões de Ori, né? Ainda por esses dias eu não voltei a atender porque estou reformulando questões aqui do Instituto, por isso que a gente ainda não tem as datas dos nossos festivais e estamos formando aí sim como vai ser a nossa casa para esse 2025. Em janeiro e no início de fevereiro fizemos o nosso ebó de início de ano para tirar as energias ali daquilo que Fá disse que era importante a gente cuidar, para que a gente começasse o nosso ano aí já rampando, e agora estamos reformulando o nosso instituto, a nossa casa, até para que a gente possa ter mais contatos, tá? Até porque a gente faz os festivais a cada 2, 3 meses aqui no Instituto, que é um momento onde a gente reúne as pessoas para louvar os orixás, mas esse ano eu pretendo, estamos reformulando isso para que a gente faça cursos aqui, não só de forma online, que também é muito bom, porque faz com que pessoas que estão em lugares muito distantes possam ter acesso a esse conhecimento, mas também cursos presenciais, porque no presencial, fora o conhecimento que você absorve, tem a energia do ambiente, tem a energia da ancoragem e recursos que a gente utiliza ali no presencial, que infelizmente no online é impossível, né? Até no momento de pandemia foi algo muito bom essa parte online, porque a gente, né, não podia sair de casa e ajudou muitas pessoas, mas tem uma grande diferença de ter um curso online, que também é bom, mas quando é presencial tem ali a própria energia do ambiente e toda a energia dos amparadores que é formado e preparado para receber as pessoas, né, naquele dia, não só para uma mudança no sentido do conhecimento que a pessoa vai receber, mas sim também das ativações no corpo, que isso é importante, e a isso a gente só consegue também em muitas coisas que são presenciais. Bom dia, Babá, benção, a conexão aí com o Axé foi maravilhoso, só de ir já é um ebó. É isso aí. E até aqueles que participaram do ebó aqui presencial, tem uma grande diferença, né? De sentir ali a energia do momento, do tambor, do pé no chão, das divindades, das coisas que vão acontecendo e assim sucessivamente. Então, um grande axé, que Fá abençoe, que a segunda-feira de vocês seja maravilhosa, que o Ori de vocês esteja em equilíbrio, esteja na direção, que esteja em equilíbrio, que Axedá e Akodá estejam em equilíbrio, que nem Axedá e nem Akodá estejam invadindo o espaço um do outro, que eles possam estar em equilíbrio para que você possa estar em perfeita ação com a sua emoção e com a sua razão. Axé. E que a cada dia a gente possa estar 1% melhor a cada dia. É isso que eu peço para os orixás e é isso que eu desejo aí para todos vocês que me honram, né, estando aqui todas as segundas-feiras às 6h02 da manhã para poder estar me ouvindo o axé dos orixás, e é um momento de esperança para que a gente possa nos melhorar.
porque infelizmente nesse momento a gente sai empolgado da live, sai cheio de axé, como eu também saio, por poder estar ouvindo vocês e ver vocês escrevendo axé, achei, encontrei, dando os relatos de você, porque significa que esse meu trabalho também está, nem que seja um pouquinho, mudando o caminho aí de vocês. E vocês têm a obrigação também de, além de mudar coisas na vida de vocês, tentar mudar um pouco a vida, né? Não só com conhecimento, mas com o axé que vocês têm, as pessoas que estão na sua volta. Porque a gente tem uma obrigação de elevar a nossa frequência e elevar a frequência aí de pessoas que está à nossa volta. Senão não tem o porquê a gente está passando aqui nessa terra. E a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela. Então guarde isso na cabeça de vocês, que a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela. Então, se ninguém vai sair vivo desta aventura, vamos potencializar essa aventura, resgatar aquilo que é o melhor para a nossa vida, para os nossos caminhos, as pessoas que estão na nossa volta. Problemas todos nós temos, crise todos nós temos, mas é através dessas crises também que a gente vai criar coisas novas, novas rotas, novos caminhos e assim sucessivamente. Axé. Que Fá abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. E fique atentos que muitas vezes pode ser que eu entre aí sem uma cobrança, mas pode ser que eu entre aí em outros dias fazendo live aí inesperadas para vocês, tá bom? Axé e até o nosso próximo encontro. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Axé. Que Fá abençoe. E por gentileza, aqueles que puderem, colocar nos seus stories aí da nossa live, comentar, tá? Isso é importante para que tenha um engajamento, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam mais essas energias. Axé. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.